Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre as famosas ações pagadoras de dividendos, só que abordando pelo lado das desvantagens. Por que e em que circunstâncias a gente deveria evitar as ações pagadoras de dividendos? A gente se vê logo depois da vinheta. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma declaração de viés pessoal. Afinal, é o canal O Investidor Cético, aqui a gente está sempre de olho em vieses, em falácias e coisas do gênero para que a gente tome, sempre que possível, as melhores decisões. E eu tenho um viés pessoal favorável às ações de dividendos, e muita gente tem, em especial investidores em renda variável aí com mais experiência, porque tem poucas situações mais prazerosas na vida do investidor em renda variável do que ver aqueles dividendos pingando na conta. Aquela sensação de que a galinha está botando ovos, de que a gente está recebendo rendimentos dos nossos investimentos em dinheiro e que muitas vezes a gente pode pegar aquele dinheiro dos dividendos e comprar mais ações. É como se a gente estivesse comprando ações de graça. Então é uma situação muito prazerosa, eu reconheço isso, às vezes isso acontece comigo, ainda que nem sempre o investimento em ações de dividendos seja o melhor quando a gente fala em retorno total, em retorno absoluto. As ações pagadoras de dividendo, por mais que elas sejam, além de geradores de dividendos, geradoras de prazer, elas têm lá algumas desvantagens e algumas coisas às quais a gente precisa ficar atento. E nesse vídeo eu pretendo explorar um pouquinho das desvantagens das ações de dividendos. A primeira desvantagem de uma ação pagadora de dividendos é o potencial limitado de crescimento. Então, quando se fala em ação pagadora de dividendos, é uma coisa meio estranha que a gente precisa explicar, porque ao menos em teoria, aqui no Brasil, as empresas que têm ações negociadas na Bolsa, quando elas têm lucro, a maioria delas tem aí algum percentual mínimo de distribuição. Então, quando tem lucro, distribui dividendos. A gente poderia dizer assim, olha, qualquer empresa lucrativa é potencialmente pagadora de dividendos. Mas no jargão do mundo dos investimentos, quando fala ações de dividendos, ações pagadoras de dividendos, normalmente está se falando de ações de empresas que geram muito lucro, são muito lucrativas e que distribuem uma parte significativa desses dividendos. Às vezes, mais de 50% do lucro, consistentemente ao longo dos anos, distribuído como dividendos. E isso acontece tipicamente porque a empresa já chegou no seu limite de crescimento. Numa empresa, quando ela está fazendo ali suas operações e ela tem lucro, ela pode dar duas destinações para esse lucro. Ou ela vai reinvestir esse lucro nela própria, presume-se que aquela atividade que a empresa faz é uma atividade lucrativa, altamente rentável, então nada mais razoável do que ela pegar aquele dinheiro e aplicar em si mesma, para que ela cresça mais, para que ela se torne ainda mais lucrativa, ou se não tiver a oportunidade de investir nela própria, pega aquele dinheiro e distribui para os acionistas na forma de dividendos. Então, empresas que têm ainda potencial de crescimento, normalmente não distribuem dividendos ou distribuem poucos dividendos em relação ao lucro total para segurar a maior parte para elas mesmas, para que elas possam continuar crescendo. Então, aquelas empresas que distribuem a maior parte do dividendo são empresas que já chegaram no limite do crescimento, ou estão muito próximas do limite, elas não têm o que fazer com o dinheiro, então pegam e distribuem. E as ações pagadoras de dividendos costumam se concentrar em alguns setores. Um setor que é muito famoso no mundo todo por concentrar essas empresas de dividendos é o setor de utilidades ou utilities, que são as infraestruturas em geral. Então, empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de infraestrutura de transporte, como estradas, ferrovias, e isso porque essas infraestruturas, elas não crescem. Uma vez que se cria, por exemplo, usinas de geração de eletricidade, redes de distribuição, estradas, aeroportos, etc., o que a empresa precisa fazer é manter aquilo, Não vai ficar construindo uma estrada do lado da outra. Então não tem muito para onde crescer. As empresas de infraestruturas e utilities em geral
utilidades, são típicas empresas pagadoras de dividendos. A gente vê os investidores em dividendos gostam muito das empresas, empresas do setor elétrico, etc., porque elas têm, de fato, um potencial de crescimento limitado. Só que esse potencial de crescimento limitado muitas vezes implica em um retorno total menor. Nós temos muitos estudos aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, mostrando que, em particular nos últimos anos, as empresas pagadoras de dividendos, de uma forma geral, elas vêm apresentando um retorno total, que considera o retorno dos dividendos mais a valorização, menor do que outras ações que não são consideradas pagadoras de dividendos, e sim ações de crescimento. Então, quando o investidor ele concentra demais a sua carteira em ações pagadoras de dividendos, ele pode estar perdendo essas oportunidades de crescimento, abrindo mão de um retorno total maior. Um outro ponto aqui que acaba sendo uma desvantagem, tá? Isso não é um problema das ações em si, mas é um problema do investidor. É a distração. Às vezes o investidor que tem preferência por dividendos, ele foca demais nos dividendos, ele foca demais em alguns indicadores, dividend yield, etc., e acaba ignorando outras coisas importantes como valor, como rentabilidade, acaba ficando um pouco negligente na análise das ações das empresas como um todo e exageradamente focado nos dividendos. Uma outra questão, essa questão ela não se aplica ao Brasil por enquanto. Por isso que eu fiquei um pouco relutante de falar aqui nesse vídeo, né? Falar, puxa, mas isso aqui eu vou falar uma coisa que é o contrário do que acontece no Brasil, mas eu quero trazer esse assunto porque a situação aqui no Brasil poderá mudar em breve, que é a questão fiscal. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um grande incentivo a investir em ações pagadoras de dividendo, que é isenção fiscal dos dividendos. Quando recebemos o lucro da empresa por meio de dividendos, a gente não paga imposto de renda. Quando a gente tem o lucro das nossas ações por ganho de capital, por valorização, nós pagamos imposto de renda. Então é vantajoso para o investidor brasileiro receber via dividendos. Só que o Brasil, nesse aspecto, é uma grande exceção. É um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos, e eu considero isso, né, como uma questão não de se vai mudar, mas de quando vai mudar. Quer dizer, nós já tivemos aí, há coisa de poucos anos, propostas de reforma tributária que previam tributação de dividendos. Está vindo de novo, quer dizer, é uma demanda antiga aí do governo querer tributar dividendos das sociedades anônimas de capital aberto, aliás, não só, né, de todas as empresas. Em algum momento, inevitavelmente, vai acontecer, e dependendo do que vier por aí, pode ser que fique fiscalmente desvantajoso investir em ações de dividendo. Veja que eu estou falando desvantajoso, porque se a gente disser assim, olha, a alíquota de imposto de renda de um jeito é a mesma, né, para ganho de capital, para dividendo, a gente até poderia dizer assim, não, vai ficar equilibrado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas jurisdições, nós temos alíquotas de imposto de renda sobre dividendos que ficam mais altas do que alíquotas de ganho de capital. Então, tipicamente, nos Estados Unidos se cobra 30% de dividendos, né, imposto de renda sobre dividendos. Ganho de capital pode oscilar em alguns lugares, quer dizer, fica uma situação que em alguns estados, algumas jurisdições, receber via dividendos fica menos vantajoso do que receber via ganho de capital. Então, como tudo é um grande ponto de interrogação aqui no Brasil no momento, porque ninguém sabe como vai ficar essa situação, eu quero deixar esse assunto meio que em suspenso, tá? Que a nossa atual vantagem fiscal poderá virar uma desvantagem. Não é que a vantagem fiscal se anula, deixa de existir. Talvez ela vire uma desvantagem. Uma outra coisa que também não é um problema das ações propriamente, mas é um problema do investidor, a dependência daquele fluxo de dividendos. Então, alguns investidores têm aquele desejo, e eu entendo esse desejo, de criar uma carteira de dividendos para ficar ganhando dividendos ao longo do tempo e gerar renda como se fosse, né, um salário. Tá? Já falamos aqui no canal que esse negócio de salário no mercado financeiro não existe, né? Mas algumas pessoas têm essa visão de um ganho regular, né? E acabam muitas vezes se tornando dependentes ou fazendo o seu planejamento de vida em cima desse fluxo de dividendos, e esse fluxo de dividendos é altamente instável. As empresas podem diminuir seu lucro, podem eventualmente deixar de ser lucrativa, o que leva não só a uma cessação ou diminuição do fluxo de dividendos, como inclusive desvalorização das ações. Então,
essas coisas oscilam bastante, a distribuição de dividendos oscila bastante, em especial no longo prazo, e algumas pessoas às vezes acabam confiando demais num fluxo regular de dividendos. E por fim, uma última desvantagem das ações de dividendos, isso aqui é uma desvantagem relevante e importante, é a excessiva concentração em alguns setores. Então a gente acaba assumindo um risco de concentração em alguns setores, porque as ações pagadoras de dividendo normalmente estão concentradas em alguns setores, né, como já foi falado, setor de utilidades, aqui no Brasil bastante comum também no setor bancário. Quem faz uma carteira muito voltada para dividendos, às vezes fica com uma carteira meio desequilibrada, né? Então por isso que é interessante tentar adotar também, junto da carteira, algumas outras estratégias que não sejam de dividendos, para buscar uma diversificação maior entre outros setores, que são setores que não são tão generosos em pagamento de dividendos. Então aqueles investidores que eles focam totalmente na carteira de dividendos vão pegar naturalmente as ações que pagam dividendos mais altos e estão sob o risco de acabar fazendo uma carteira desequilibrada, com alta concentração de risco em alguns setores, e se dá uma dor de barriga em algum desses setores, o impacto naquela carteira de investimentos acaba sendo desproporcional. Então é isso. Esse vídeo aqui foi para falar sobre algumas das desvantagens das ações de dividendo, ressaltando que, ao menos na nossa atual situação aqui no Brasil, o investimento em ações de dividendos, ele acaba, pelo menos aparentemente, tendo mais vantagens do que desvantagens, fora que é mais tranquilo, né? Ações pagadoras de dividendo normalmente tendem a ser menos voláteis que outras ações. Eu vejo o investimento em ações de dividendos como uma coisa, inclusive, muito interessante para quem está começando no mercado de renda variável. Às vezes quer pegar uma coisa assim um pouquinho mais tranquila, que oscila um pouco menos volátil. Então, de forma geral, a gente pode dizer que o investimento em dividendos ele é uma coisa positiva, ele é uma coisa muito interessante no Brasil, particularmente vantajosa, mas isso não significa que não existam desvantagens, que não existam armadilhas, e a gente precisa ficar atento a essas desvantagens para que a gente busque investir da forma mais equilibrada possível e com os riscos os mais controlados possíveis. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de fazer seus comentários, se você gostou do vídeo dá o seu like aí e a gente se vê no próximo.